você está? Como vocês estão? É março de 2022, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, Jesus. O tempo passa, mas nós estamos aqui mais uma vez para apresentar Jesus, a sua única solução. Sem cruz só há condenação e perdição. Sem cruz só há condenação e perdição. Graças a Deus que o amor de Deus para com a gente foi enorme, enorme, lá na cruz do Calvário, não é? Amém? Antes da gente pregar, antes da gente falar a palavra de Deus nesse momento aqui tão gostoso, tão maravilhoso, eu quero falar para você o seguinte: inscreva lá no canal Sérgio S. Bento, tá bom? Vai lá, inscreva lá no nosso canal. E também eu quero pedir para você dar o seu like, isso, e ative o sininho, assim que tiver mensagem nova, você vai ser avisado. E também faça o seu comentário, tá bom? Ok, hoje o título da mensagem é Jesus cura um paralítico. O texto bíblico é o de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Marcos, capítulo 2. O verso 1 e verso 2 diz o seguinte, da narrativa de Marcos. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Olha só o texto. Aqui diz que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, e os estudiosos dizem que possivelmente essa fosse a casa de Jesus. A notícia se espalha, a casa fica tão cheia que na entrada da porta da casa não cabia ninguém, não passava mais ninguém, e nem entrava e nem saía. E Marcos diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Meu Deus do céu! Se Jesus é a palavra viva de Deus, ele não podia fazer outra coisa mesmo, né? A não ser anunciar a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E aí acontece uma coisa muito interessante. Nós temos aí uma história sobre 4 homens e um destino. Você já assistiu o filme lá, 7 homens e um destino? Aqui nós temos a história de 4 homens e um destino. O verso 3 diz que alguns foram ter com ele, né, Jesus lá dentro daquela casa, eles pretendiam chegar lá, conduzindo um paralítico. Uma maca, 4 homens carregando um paralítico numa maca e pretendiam levar esse homem lá até Jesus. Levado por 4 homens. Esses 4 homens aqui, de repente aparecem carregando um paralítico numa maca. O foco da atenção não é para quem está lá dentro agora, é para esse homem que está do lado de fora com esse esforço para levar esse amigo até Jesus. Eles pretendem levar esse paralítico até Jesus para ser curado. Eles devem ter ouvido falar da fama de Jesus e que Jesus estava ali naquela casa. E, gente, uma observaçãozinha. Você tem amigos desse jeito? Meu Deus do céu, que amigos maravilhosos. O nosso mundo hoje está carente de amigos, né? Mas esses amigos aqui, esses 4, pegam o doente, o amigo paralítico numa maca e vão fazer esse esforço para vê-lo curado, sarado. Mas esses 4 homens que querem fazer esse bem, que querem ajudar esse amigo que está doente, paralítico, tem obstáculo pela frente. E aí você tem que saber o seguinte, não é só porque você quer fazer o bem, quer ajudar os outros, que tudo vai ficar muito bem, que as coisas vão ser fáceis e maravilhosas. Nem sempre é assim que acontece, não é mesmo? O verso 4 diz que eles chegam na porta e a porta não dá passagem, olha só. E não podendo se aproximar dele, no caso de Jesus, que essa era a intenção deles, por causa da multidão. A porta, estava aquele monte de gente na porta, não tinha como entrar, não tinha como sair. É um grande obstáculo.
E daí? O que você faz quando você enfrenta um obstáculo e quer ajudar alguém, quer fazer o bem para alguém? Você desiste na primeira tentativa? Ai, ai, tem gente que desiste. Tem gente que diz: ah, eu quero fazer o bem, as coisas não estão dando certo, eu acho que não deve ser de Deus. Eu acho que não deve ser de Deus. Só que esse pessoal aqui, esses 4 homens aqui, eles põem a mente para funcionar, em vez de ficar brigando com a multidão, em vez de ficar olhando o obstáculo que eles têm para frente, aquele povo lá amontoado. Eles têm uma ideia maluca. E aí eles dizem: por que não ir pelo telhado, por cima? Por que não? E aí a gente vê a ousadia desses 4 homens. Olha o verso 4, continuando a leitura. O que eles fizeram? Eles descobriram o eirado, né, lá em cima no telhado, num ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram no leito em que jazia o doente. Ou seja, assim, eles sobem no telhado e chegam no telhado, o que a gente vai fazer? Ah, vamos furar o teto da casa no ponto correspondente em que Jesus está. Isso! E assim eles fazem. E assim eles fazem. Isso mostra que eles têm Jesus como um único alvo e nada pode impedir. Eles querem chegar, levar esse companheiro deles, doente, paralítico, até Jesus, e eles não desistem. A porta está cheia de gente, eles sobem pelo telhado, o telhado está tapado e fechado, eles abrem um buraco, mas onde Jesus está, eles colocam esse cara exatamente na linha onde Jesus está. Por isso, para eles, só Jesus pode dar solução para o seu amigo paralítico. Por isso, o paralítico tem que ficar cara a cara com Jesus. Eles pensam, Jesus está nessa posição, então nós vamos abrir um buraco e fazer Jesus descer exatamente cara a cara. O paralítico vai ficar cara a cara com Jesus. E aí depois que eles abrem um buraco, o que eles fazem? Eles baixaram o homem na maca. E ele desce e fica frente a frente com Jesus. É ou não é maravilhoso isso daí? É ou não é? O que isso tem a dizer para mim e para você? Eu quero dizer uma coisa para você. Mostre sua necessidade para Deus. Fique cara a cara com Deus. Coloque tudo para que Deus veja. Não aceitem nenhum tipo de empecilho, pelo amor de Deus. Se apresente a Deus, não fuja. Fique frente a frente com Ele. Deixe que Ele te veja com a sua paralisia, com a sua dor, com a sua deficiência. Ou seja, se esfregue na cara de Deus. Se esfregue na cara de Deus. Diga: olha aqui como eu estou, doente, sofrendo, paralisado, numa maca. A vida minha é nessa maca. E eu não quero ficar assim. É lindo demais isso daí, não é, gente? Uma observação aqui. O que você acha que Jesus pensa destes 4 homens? De tudo isso que está rolando, acontecendo, dessa ousadia deles de subir no telhado, que talvez a casa fosse até de Jesus. Os caras fazem um buraco no telhado, estraga a casa, o telhado. O que você acha disso tudo, hein? Para muitos é um escândalo. Por acaso, para você, a fé não tem ética? Porque você veja no verso 5, o texto diz que vendo-lhes a fé deles, que Jesus viu a fé desses homens. Para Jesus, eles têm fé, apesar do estrago que ele faz na casa. Para Jesus, esses caras têm fé. Por acaso, para você, a fé não tem ética, não tem moral, não tem pudor, não tem respeito? Hã? Tem gente que acha que a fé é toda certinha, toda bonitinha. Não, eu não posso fazer. Acho que isso é pecado. Acho que Deus não vai gostar. É feio. O que os outros vão pensar? Você sabia que a fé é loucura, 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 loucura? Por acaso você já leu lá a história de Abraão? Quando vai sacrificar Isaac, o seu filho, que Deus fala para ele: ó, pega o seu filho Isaac e leva lá no Monte Moriá para sacrificar. Por acaso você deixaria o seu filho ou o seu netinho com Abraão?
É difícil, é difícil. O apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós os que somos salvos, que cremos em Jesus, é o poder de Deus. Talvez você ache que algumas coisas você está fazendo e você deve estar com medo. Puxa, o que Deus vai pensar? Deus não gosta, Deus vai me condenar, isso é feio. Não, se você tem uma necessidade, se esfregue na cara de Deus, mostre para Ele. Não importa os obstáculos. Você está entendendo? Não importa os obstáculos. Não importa. Se você tem uma grande necessidade, se exponha, mostre para Deus, ainda que pareça loucura para os homens, ainda que os outros dizem, esse cara está maluco, como é que pode uma coisa dessa? Mas você sabe que a sua dor é grande, que o seu sofrimento é grande. O que vem depois, a seguir, a palavra de perdão de Jesus ao paralítico. O verso 5 diz que Jesus disse ao paralítico, agora é ao paralítico, não é mais aos amigos dele. Filho, os teus pecados estão perdoados. O que o pecado tem a ver com a paralisia deste homem? Pergunta você. Tudo. Tudo. Por isso que Jesus começa com a cura, com o perdão dos pecados, o perdão dos pecados desse homem. A paralisia deste homem tem a ver com a alma, com culpa, com pecados. Nós temos os efeitos da queda que faz um estrago violento na alma, no físico de todos nós seres humanos. Você está entendendo? Agora você vejam bem, mas também tem os efeitos dos pecados que a gente cometido por nós, e isso pode gerar atrofias, paralisia, pode gerar doenças no seu corpo, no nosso corpo. A alma e o corpo estão ligados de maneira muito forte, conforme a gente vê por essa declaração de Jesus. Talvez você esteja sofrendo de paralisia física, paralisia emocional, paralisia afetiva, paralisia social, e você não sabe de onde isso vem. Você diz o que está acontecendo. Quem imaginaria que o problema desse homem, a paralisia desse homem, desse paralítico, seria um problema de culpa, de pecado? Quem imaginaria? Quem, pelo amor de Deus? Saiba, pode ser que a sua paralisia na sua vida, alguma coisa que parou a sua vida, tem a ver com o seu pecado, com a sua culpa, que algo que você fez. Você está entendendo? Então, o que Jesus oferece para este homem? O perdão dos pecados, para que ele seja curado. Só que o perdão hoje é visto como fraqueza. A vingança é vista como um sinal de força no nosso mundo. Gente, o perdão é uma das coisas mais poderosas do mundo, você tem que entender isso. Sem perdão a gente estaria no inferno para sempre, só para você ter uma ideia. Quem não perdoa vive no inferno, não é curado. Saiba disso. E mais, o preço do nosso perdão, da nossa cura, para que a gente seja perdoado dos pecados e curado, foi pago com a morte de Jesus na cruz. Para a gente ser perdoado, Jesus teve que ir para a cruz, Jesus teve que morrer. Pense nisso por um momento. Pode ser que o que esteja causando uma paralisia na sua vida tenha a ver com o seu pecado. Está atrofiando você, está paralisando você. E você não está levando a sério, você acha que pecou, um pecadinho, alguma coisa, não faz mal. E eu quero dizer, pode ser essa a causa do seu problema. Por causa disso, os escribas ficam chocados com Jesus. O fato de Jesus ter declarado, perdoado os pecados do paralítico, deixa os líderes religiosos de cabelo em pé. Aí começam, em seus pensamentos, os questionamentos sobre Jesus. Teria mesmo Jesus poder para isso? Quem seria ele? Veja o que os mestres da lei, da religião, pensaram de Jesus. Versos 6 e 7 diz o seguinte: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e vendo a cena toda, arrazoavam em seus corações. Não era na boca não, é no coração. Ficavam pensando, por que fala ele deste modo? Como que ele fala desse modo?
Isto é blasfêmia. O fato de Jesus ter dito, perdoados estão teus pecados, para eles, e a visão que eles tinham, é blasfêmia. Porque para eles, quem pode perdoar pecado, só tem um. E esse é Deus. E esse é Deus. Veja que para a religião, o que Jesus diz, o fato de Jesus perdoar pecado é blasfêmia. Ou seja, a religião não suporta nem Jesus e nem o seu ensino. Saiba disso, perceba isso. Você já leu o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, todo onde chega o momento lá que o pessoal não suporta o fato de Jesus ter atualizado a Bíblia, é isso mesmo. E esse negócio de atualizar a Bíblia deu um problema sério, porque o pastor, nosso querido Ed René, pregando aí a palavra de Deus, diz que a Bíblia, os evangélicos precisavam atualizar a Bíblia. E precisa mesmo, porque Jesus atualizou a Bíblia, se você não sabia. E um dia eu quero falar sobre isso daqui, tá bom? Agora veja bem, Jesus diz lá que, o que Moisés disse? Eu, porém, vos digo. O que Moisés disse? Eu, porém, vos digo. E vai por várias e várias vezes repetindo o que Moisés disse e o que eu vos digo. O que é isso se não atualizar a Bíblia? E Jesus diz mais, aqui está quem é maior que o sábado, maior que o templo de Salomão. E daí? E daí? O problema é que para a religião, Jesus não se comportava como Deus. Ainda, ele anda com todos, come e bebe com todos, ama todos, cura todos, perdoa os pecados de todos. Um Jesus assim é incontrolável. A religião não gosta. Para a religião, ou você é religioso ou você é mundano. Esse é outro grande problema da religião. A religião não consegue ser como Jesus, estar no mundo sem ser do mundo. Estar no mundo é ser contaminado. Por isso que para muitos dos evangélicos no Brasil e no mundo, o vinho da ceia era suco de uva. Para os teólogos, doutores, beber-se uma cervejinha não pode contaminar. Beber vinho não pode, não dá, não tem jeito. E num casamento lá e Jesus faz um milagre, não, aquilo não é vinho, aquilo é suco de uva, meu Deus do céu. Aguente a religião, hein? Aguente a religião. E tem mais, a religião impede que se discirna Deus em Jesus. Veja que nem a lógica e a razão a religião usa. Veja bem, se só Deus pode perdoar pecado, como eles diziam, como eles pensavam, como eles entendiam pelas escrituras até mesmo, logo ali, eles vê alguém perdoando pecado, então só podia ser Deus. Mas a religião, a ficha não cai. Eles estavam aguardando o Messias, esperando o Messias. O Messias está ali, o Messias é Deus encarnado, perdoando o pecado. Mas eles não entendem. Religião, nem razão, nem lógica, meu querido. Muito mais a espiritualidade de Jesus eles vão entender. Tem coisas acontecendo que tem cara de Deus, mas você não aceita, porque você tem um Deus na cabeça fornecido pela religião. Quem sabe? Você conhece o Deus da religião, mas não o Deus de Jesus. O Deus do Jesus dos evangelhos. É muito diferente, é muito diferente. Leia os evangelhos para você ver. Saiba, a religião é o maior impedimento para que as pessoas discernam Deus em Jesus. Olhe para o mundo pelo amor de Deus. O que é que você vê no mundo? O mundo, principalmente no Ocidente, não diz que é cristão, e o que que você vê? Violência, guerra, ódios. E daí, o que isso tem a ver com Deus? Nada. E o objetivo da religião é esse mesmo, é afastar as pessoas de Jesus, não de Deus. Afinal, Deus está longe, é lá no Antigo Testamento. Já Jesus está aqui, está na terra, tem a ver comigo, tem a ver com o meu dia a dia, é simples, se parece comigo, morreu no meu lugar.
Deus não. Deus está lá longe, no Antigo Testamento. Aí a gente tem que falar muito de Moisés, de Josué, de Jericó, de corrente. E isso é muito interessante para os religiosos, os líderes religiosos que gostam de manter o povo ali preso. Entenda, pelo amor de Deus. O Deus da religião não pode ser modelo para mim. Não pode. Já o Deus de Jesus, do Jesus dos Evangelhos, pode ser modelo para mim. E, afinal, ele se encarnou em Jesus. Agora, mas isso atrapalha a religião, porque a religião quer que o Deus dela seja o modelo de todo jeito, porque assim é possível manipular, controlar. Com o Jesus dos Evangelhos, isso é impossível, impossível, impossível. Por isso que o pessoal aí prefere o Deus do Antigo Testamento. Agora você veja bem, Jesus, sabendo que o pessoal, os religiosos pensam lá, ele propõe um dilema para os meninos se divertir. Verso 8 e 9. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que vocês arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Eles não tinham abrido a boca. Eles não tinham abrido a boca, só tinham pensado. Aí Jesus diz no verso 9, o que é mais fácil? Vou dar um probleminha para vocês. Pensa aí. Faz assim, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer ao paralítico, levanta, toma o teu leito, anda. O que é mais fácil? O que Jesus propõe é o seguinte, se vocês acham que eu estou dizendo palavras vazias, blasfêmia, ao declarar perdão, então vocês o perdoam dos seus pecados, dizem para ele que o pecado deles estão perdoado, ou ordene a ele a cura. Veja o que é mais fácil, perdoar o pecado, os pecados dele, ou ordenar a cura. O que vocês acham que é mais fácil? Podem fazer. Só que eles não fazem. Eles não tinham poder nem autoridade para fazer isso. Veja bem, os professores da lei não conseguem responder o dilema de Jesus. O que eles fazem? Silenciam. E isso é uma estratégia deles, porque lá no fundo eles imaginam que a cura não poderia acontecer, porque agora Jesus já tinha perdoado os pecados, e agora tinha que haver a cura, né? Você está entendendo? E aí o que ia significar? Que Jesus estava blasfemando contra Deus. O homem precisava ser curado. Se Jesus disse que o homem estava precisando de cura e Jesus perdoou os pecados, o que vem a seguir é a cura. Logo, então, Jesus seria desmascarado. Por isso eles esperam, esperam, esperam. Como Jesus provou que os pecados estão perdoados? Primeiro, Jesus diz aos mestres da lei que ele tinha autoridade para fazer isso. Olha o verso 10. Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar os pecados. Primeira coisa, o Filho do Homem tem autoridade. Jesus estava ali entregando, se revelando. Olha aqui, o Filho do Homem é Filho de Deus. Só que o Filho de Deus é homem, é Deus encarnado. Jesus está dizendo, eu recebi do Pai essa autoridade para perdoar pecados. Interessante que ninguém nunca tinha ouvido e visto isso na terra. Realmente. De que um homem tinha autoridade para perdoar o pecado. Mesmo tendo um sistema de sacrifício mais avançado do que o resto do mundo. Para os judeus, era impossível imaginar isso. Só Deus perdoava pecado. Mas Jesus está ali dizendo, o Filho do Homem, eu sou o Filho do Homem, o Filho de Deus. E nada de cair a ficha, nada de discernir que ali estava o Messias, que ali estava Deus encarnado. Eles não entendem. E Jesus diz, olha, eu recebi autoridade para isso. Eu tenho autoridade para isso, para perdoar pecados. Eu sou Deus.
Ah, gente querida, então eu quero dizer para você, saiba, se Jesus diz a você que os teus pecados estão perdoados, é porque os teus pecados estão perdoados. É porque os meus pecados estão perdoados. Não importa o que a religião ou outros dizem, ok? Você entendeu? Então, se você vai até Deus, vai até Jesus, até Deus no nome de Jesus, pedir perdão dos seus pecados, saiba, os seus pecados estão perdoados. E acabou. Mas você tem que ir até Deus em nome de Jesus. Você tem que se arrepender dos seus pecados. E aí, ele realmente estarão perdoados, tá bom? E Jesus diz que não só ele tem autoridade para isso, e na terra ele é o único que tem autoridade para isso, não tem mais ninguém na terra que recebeu essa autoridade para perdoar pecados. Jesus dá ordem de cura ao paralítico. Olha só o verso 11 e 12. Agora vem o eu te mando. Já que os fariseus, os religiosos não mandam, não falam nada, Jesus diz, eu te mando. Eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito e retirou-se à vista de todos, inclusive dos meninos religiosos lá. À vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Nunca. É inédito. É novidade debaixo do céu. Gente, o profeta Isaías, lá no capítulo 35, ele dizia que coisas assim poderiam acontecer e seria sinal da vinda do Messias. E o Messias está ali, se esfregando na cara desses religiosos. Mas a ficha não cai. A ficha não cai. E eles conheciam a lei, conheciam o profeta Isaías e deveriam conhecer esse texto, mas não entenderam nada. Agora veja que o povo que não leu, parece que entendeu. O povo não só admira, como também diz, jamais vimos tal coisa. E isso deve ser algo realmente de Deus. Deus deve estar visitando a gente. É o Messias. Aquele sonho deve estar se realizando. O Messias está aqui, pelo amor de Deus. Só pode. Assim o povo estava à frente dos professores da lei. Muito à frente. Muito à frente. Eu quero dizer para você, se você ficar aí ouvindo os líderes religiosos evangélicos aí, você vai continuar na maca, paralítico, imóvel, travado, doente, sem perdão e sem cura para a sua paralisia. Você está entendendo? Porque a religião quer você assim. O papo de libertação da religião, a propaganda, é mentiroso. Eles não querem você livre, eles querem você preso a eles. Veja que Jesus diz para o homem, levanta-te, pega o teu leito e vai embora, vai para a sua casa, vai para os teus seus, vai para onde está sua família, amigos. Jesus liberta o homem e deixa o homem livre para a vida. A religião que diz que cura, que diz que abençoa, quando você chegar lá, ele diz, ó, tem que ficar aqui. É aqui que você foi abençoado, é aqui que aconteceu a cura, é aqui que você tem que dar dízimo, contribuir, ficar aqui, se batizar e morrer, e o velório tem que ser tudo aqui. Os filhos têm que nascer aqui. Com Jesus, não. Você está entendendo? Ele liberta o homem, não só da maca, da doença, mas liberta ele para a vida. Para tudo, vai trabalhar, vai ganhar a vida. Você já sabe de mim, você já sabe da obra que eu fiz na sua vida. Ninguém faria, ninguém perdoa pecado, ninguém cura desse jeito. E o homem fica livre. A religião, no Brasil e no mundo, escraviza. Diz que você liberta, engano, ilusão, ilusionismo. Tipo Mr. M. Só que o Mr. M confessa, depois ele revela que é ilusionismo. Os líderes religiosos não, mantém.
Qual é a sua paralisia? Como tem sido a sua história de vida e de história de vida religiosa? Pode ser que haja pecados cometidos por você, que tem gerado essa paralisia. E você está aí fazendo corrente, campanha e tudo, e você sente que está como se estivesse numa maca ainda, e o pessoal declara que você está liberto, mas você não se sente liberto. Você não se sente livre para a vida de verdade. Você precisa de perdão de verdade. Só Jesus pode te dar. E você precisa também ser perdoado e também perdoar. E aí a cura vai vir. A cura vai vir. Você não precisa fazer quebra de maldição. Imagina esse cara aqui fazendo quebra de maldição. Peraí, Jesus, que eu vou fazer quebra de maldição? Tem que voltar para casa, levar ele na maca, para rever toda a história da família, dos seus antecedentes. Jesus que trabalha. Jesus diz, não. Seus pecados estão perdoados. Levante, toma teu leite e vai embora. Vai embora, vai embora. A cura virá. E Jesus tem poder para fazer tudo isso, tudo isso. O perdão transformou a vida desse homem paralítico para sempre. Você quer essa bênção? Você quer perdão dos pecados de verdade, para sempre, e vida transformada? Abre o seu coração para Jesus. Se deixa Jesus conhecer e saber da sua paralisia, o que te paralisa a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, se alguém está me ouvindo, meu Deus, assistindo, e tem algo na sua vida que está travado, paralisado, apesar dessa pessoa em igreja, em religião, receber orações e tanta coisa, mas essa pessoa sente ainda travada, não é libertada para a vida, para viver a vida com liberdade mesmo, Jesus. Eu te peço no nome de Jesus que o teu Espírito Santo abra essa mente para ser liberto primeiro, meu Deus, da religião. Primeiro da religião, dos homens, da ilusão que a religião faz na cabeça dessa pessoa, lavagem cerebral. E depois que essa pessoa se liberte de todos os empecilhos que tem na tua mente, que possa estar aí atrapalhando para que ela receba essa palavra de perdão e de cura de Jesus. E de liberdade total para a vida. Em nome de Jesus, seja perdoado, seja curado agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te abençoo, no nome de Jesus, tá bom? Eu quero pedir para você compartilhar o nosso canal. Se foi bênção para você, envie para alguém essa mensagem, tá bom? E eu quero dizer que logo mais a gente volta com mais um Jesus, a sua única solução. Um beijão e Deus abençoe a todos, tá bom?